Esse ano de 2023 eu tive 3 processos que foram cancelados, né? O Comune cancelou, mas eu consegui finalizar todos esses 3 processos e no decorrer desse podcast, falando de cidadania italiana, eu vou estar falando para vocês como eu fiz para poder, né, vencer o Comune sem advogado, né, eu assessor, sem usar a minha equipe de advogados e realizar todos os processos. Por qual motivo foi cancelado os processos? Gente, é o seguinte, a gente começou o processo basicamente na parte da entrada. Eu vou falar do primeiro Comune, né? O Comune que eu já trabalho há muitos anos, e deixando aqui, gente, uma deixa ou um aviso para você que pensa em vir fazer o seu processo de reconhecimento na Itália. Muitas das vezes, Cristiano, o que acontece? Os Comunes, eles começam bem, né? O oficial ele começa bem e a gente tem um cenário aqui vasto. Não sei se você lembra daquela vez que a gente foi lá para Roma para ajudar. Qual foi o nome daquele Comune lá? Frascati, né? Ajudar uma família que eles já tinham feito processo ali. Toda a família, foram 7 pessoas que fizeram processo ali. E quando aquela família evangélica foi, né, que a gente conheceu, eles pediram ajuda, e eu fui até o Comune, a oficial não quis mais fazer, sendo que ela estava reutilizando a mesma pasta, né? E eu falei, mas como a senhora não vai fazer se a senhora fez para 7 pessoas? Não, porque a gente mudou o nosso modo de trabalhar. Então, o que estava acontecendo? O Comune estava começando a ficar super lotado, né? Esse ano de 2023, eu tive um caso também lá em Roma, de um Comune pequeno que eu tentei ajudar uma menina, inclusive foi ano passado isso, um dos nossos primeiros podcasts, foi algo bem improvisado, a gente tem gravado isso aqui no canal, que a oficial falou pra mim assim, Renato, olha, a gente tá com 35 pessoas neste Comune pequeno, né? Como é que o assessor teve coragem de fazer isso? Eu já denunciei ele pra costura, denunciei ele pra procura, que é o Ministério Público, né? E eu não vou fazer esse processo, a gente não tem capacidade pra fazer. Ou seja, essas 35 pessoas, uma delas eu conheci, voltaram pro Brasil. Ela não fez processo de ninguém, até porque ela não tinha conhecimento na matéria, né? Então, muito cuidado, né? Principalmente quem quer vir à Itália fazer o processo, para onde vai o Comune que vai. Esse Comune onde eu estava trabalhando, né, era um Comune que eu conhecia, oficial, inclusive o oficial você também conheceu, né? Ele era uma pessoa muito boa, um ótimo oficial. Ele se aposentou e a segunda ficou no lugar dele. Essa segunda, claro, ela, ao princípio, né, do seu desenvolver do seu trabalho, ela começou a trabalhar bem. Ela começou a trabalhar bem, ela era muito gentil, mas assim, ela não era qualificada, né, para fazer aquele trabalho, né? Ou seja, ela pega um Comune com muitas transcrições que chegam do tribunal para fazer, sem saber fazer, e alguns processos. Lembrando que eu coloquei 4 processos para ela fazer, né? 4. E ela começou a enrolar, né? Eu percebi que ela começou a se enrolar, não com meus processos que eu coloquei, com a quantidade de trabalho que tinha. Por muitas das vezes ela falava assim, eu tomo um remédio para dormir, se eu ficar doente, Comune pequeno, né? Ou seja, de um Comune que era muito bom, né, que tinha um oficial muito bom, passou um Comune não ser ruim, né, mas começou a ter algumas situações, porque os clientes, uma vez eu fui lá com os clientes no Comune, o cliente chorou pro lado de fora, ficou chorando. Eu falei, por que você tá chorando? Porque ontem ela me tratou bem, mandou eu vir, hoje ela já não quis me receber. Ela começou com essa questão de bipolaridade, né? Então, qual foi o motivo? Como oficial, ela começou a ver que estava cheio de processos. O que é que fez? O que é que aconteceu? Ela criou um regulamento interno, e isso serve para você entender sobre o tempo de processo na Itália. Hoje a gente trabalha em Comunes que eu dei entrada, tipo, na segunda-feira passada, no processo do cliente, já foi, a não renúncia já foi para o Brasil. Tem um processo aí que tem tudo para terminar em 15, 25, 30 dias, 45 dias. Ou seja, tem Comunes que são, né, que o oficial não tá tão empregado de coisas, já sabe fazer, não tem nenhum processo, aí o processo é rápido, né? E tem outros Comunes que o oficial já tem uma maré de trabalho para fazer, e aí o que é que acontece? O Comune criou um regulamento interno e eles me pegaram de surpresa,
né? Ó, Renata, a partir de hoje eu já tinha feito a residência, o processo vai levar 6 meses para ficar pronto. Falei, pô, tranquilo. Avisei, conversei com o cliente, ó, gente, o processo possa ser que demore. Vamos trabalhar que sai em 4 meses e meio, né? Mas possa ser que se estenda. E o que acontece? Passou 3 meses, basicamente, ela me chamou e falou que 2 processos ela ia cancelar, ela não ia conseguir fazer aqueles 2 processos. Por quê? Porque na certidão do filho do italiano, tem uma parte que diz que ele é uma menina. Diz, ó, e essa menina... E logo abaixo diz, e esse bambino? Foi um erro de escrita. E o cartório não queria fazer retificação administrativa. Ela disse, eu vou ter que cancelar isso aqui, não tem como eu fazer esse processo. Como eu conheço o superintendente geral da província, né? Ela citou o nome dele, inclusive o superintendente fulano de tal, eu falei, tá bom. Aí eu fui lá nesse superintendente, né? E por incrível que pareça, foi um oficial que eu ensinei ele há 6 anos atrás o que é cidadania italiana, né? Hoje ele é um mestre, né? E depois que ele aprendeu o que é cidadania italiana, ele me chamou um dia lá e disse, cara, sabe que eu te respeito, que você nunca mentiu pra mim. Você nunca usou da minha inocência pra fazer, porque eu só queria fazer o processo. Né? Até porque eu gosto dos brasileiros, mas você nunca mentiu. Todos os processos que você colocou aqui realmente são processos que são, né, que está dentro da, né, são fatíveis, né, que dá para fazer, são processos corretos. Então a gente tem uma amizade de anos. Eu fui lá no escritório dele, sentei, conversei, expliquei a situação para ele, eu falei, ó, nesse caso o processo passa. Por quê? Porque a gente consegue provar essa genealogia. Eu consigo mostrar para o Comune, para o Estado e para o consulado italiano, né? Eu consigo mostrar, né, principalmente para o Comune, que a gente está falando de um filho de um italiano e vem nominado que é um erro de escrita, dá para ver que é um erro de escrita, e o Comune, o brasileiro, não quer retificar isso aqui. Não é motivo de dizer, Renato, eu não vi a documentação. Então o que acontece? A oficial, ela usou de astúcia. Ela foi lá, levou o documento, ela pegou o carro, foi lá pessoalmente, ela levou o documento e falou pra ele, olha, isso aqui não dá pra fazer por causa disso. Ou seja, nem deu pra ele olhar. Aí, claro que ele falou, pô, não dá pra fazer mesmo. Mas ela não falou pra ele que era um erro de escrita, que logo embaixo tinha o escrito correto, né? Ou seja, ela só falou o erro. Aí ele falou, então não dá pra fazer não. Aí eu fui, conversei com ele e falei, ó, esse processo dá para fazer. Se o Comune não fizer esse processo, eu vou ter que entrar em vias judiciais, porque esse processo ele é feito. Se não fosse para ser feito, eu nem teria pegado essa causa aqui. O cliente não estava na Itália. E o que acontece? Ela começou a enrolar, disse que ia negar. E o que eu tive que fazer? Entrar no jogo do oficial, até que se cumprisse uma lei administrativa, que quando o Comune ele passa do tempo, ele é obrigado a ressarcir, né, o dano, né, do cliente, né? Existe uma lei administrativa que fala. Então eu comecei a dar tempo para ela, jogar o jogo dela. Quando bateu o tempo dela, ela caiu na minha mão. A oficial caiu na minha mão, eu liguei para ela, fui lá conversar com ela e falei, olha, o negócio é o seguinte, a senhora tem até 15 de janeiro para finalizar todos os processos, porque por essa lei aqui, né, e eu não vou falar nesse podcast, porque a gente vai estar abrindo aqui logo também um curso, né, para formar pessoas a fazer o processo sozinho de via administrativa e via judicial, e aí eu citei para ela a lei, né, eu tô aqui um dos melhores livros de Estado Civil, tá? E eu citei para ela a lei, eu falei, daqui a 20 dias, se eu só não finalizar todos os processos, eu vou entrar com processo judicial. E eu não entrei porque o meu amigo, seu amigo, supervisor, pediu que eu não fizesse isso, mas assim, eu não fiz isso antes, porque a senhora poderia fazer um refiltro, né? Uma letra de refiltro, de niego, ela tinha tempo para cancelar o processo. Se ela cancelasse o processo, eu perdi, eu tive que usar de estratégia, né? Então, o final dessa história, como é que eu venci isso? Eu joguei o jogo dela, deixei ela falar, parei de ir no Comune,